Olá a todos! Espero que esse vídeo alcance você e os seus em paz e saúde. Bem-vindos à terceira aula do curso de eletrônica fácil e prático. Nesta aula vamos falar sobre a lei de Kirchhoff, sobre a lei das malhas e a lei dos nós. Isso mesmo. Vamos ter a parte teórica e também a parte prática. Para já, quero pedir que você deixe o seu like, faça a sua inscrição se não é inscrito ainda, coloque lá, assinale o sino de notificações para que quando lancemos nossos novos cursos e nossos vídeos, você possa ser notificado. Estamos combinados? Então, sem mais enrolação, vamos ao curso de eletrônica fácil e prático. Pau na máquina, vamos lá. Bem, lei de Kirchhoff. O físico alemão Gustav Robert Kirchhoff viveu entre os anos de 1824 e 1887. E ele formulou esta lei para resolver problemas de circuitos elétricos mais complexos. A primeira lei de Kirchhoff, lei das correntes ou lei dos nós, como também é conhecida, diz o seguinte: em um só nó, a soma das correntes elétricas que entram é igual à soma das correntes elétricas das correntes que saem. Bem, vamos pensar nisso. Temos então uma afirmação. Aqui temos um circuito com 4 resistores, 1, 2, 3, 4. E eu coloquei essas setas cá, vocês podem ver. Eu coloquei essas setas para indicar a direção da corrente. Então vemos que I1, que é a corrente de I1, vem para esse nó, e I2 também vem para esse nó. Como saem desse nó também a corrente de I3 e I4. Vamos parar para pensar. Essa lei tem a ver com a conservação da corrente. Ou seja, as correntes que entram nesse nó e que saem desse nó têm soma 0. Aqui em I1 há uma corrente fluindo até esse nó, em I2 outra corrente fluindo até esse nó, e desse nó flui uma corrente por I3 e outra corrente por I4. E quando você soma essas duas correntes que entram com essas duas correntes que saem, o resultado final é 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que a corrente elétrica se conserva. Ela não se perde e ela não se gera. Ou seja, não há falta e não há sobra. Ou podemos dizer que é a conservação da corrente. Bem, vamos mais à frente. Deixa eu só tirar o pincel aqui. Vamos mais à frente. Matematicamente seria representado dessa maneira: que I1 mais I2 mais, veja que aqui I3 está com o número negativo, mais I4 com o número negativo, vai ser igual a 0. Vamos nos atentar a isso. I1 e I2 estão com o número positivo porque determinamos, isso somos nós que fazemos, que uma corrente que entra, ela é positiva. Sim, isso só matematicamente. Na realidade, a polaridade da corrente aqui não muda por causa da fórmula matemática. Isso acontece só para que nós possamos fazer o cálculo de maneira correta. Tá? E estipulamos que as correntes que saem do nó, ou seja, aquelas que vão para outras partes, é negativo. Sim? Então essas aqui, vocês concordam que elas estão acrescentando corrente, ou seja, potencial a esse ponto, e essas aqui estão retirando. Então, como essas somam, determinamos que elas são positivas, e como essas aqui subtraem, determinamos que elas sejam negativas, para ficar mais fácil de entender. Certo? Então vamos perceber aqui que, por exemplo, em I1 temos 5 amperes, para poder mensurar isso aqui.
Em I2 temos 1 ampere. E em I4 temos 2 amperes, já está cá. E I3 temos 4 amperes. Essa saída, temos 2 saídas aqui, mas elas poderiam ser 3. Poderia ser até uma só. Poderiam ser 4 saídas. O importante de vocês entenderem é o seguinte, que a soma dessas saídas, revertida às somas das entradas, tem que ter um resultado zero. Vamos então à conta. Como ela ficaria? 5 amperes mais 1 ampere menos 4 amperes menos 2 amperes é igual a zero. 5 amperes mais 1 ampere são 6 amperes. 6 amperes menos 4 amperes são 2 amperes. Menos 2 amperes igual a zero. Ou seja, a corrente que entrou por esse nó foi a mesma corrente que saiu por esse nó. É simples. Se você for ver, na realidade o que o Kirchhoff está querendo dizer é que a corrente ela se mantém. Ela não aumenta e ela não se perde. Ela não diminui. Ela se mantém a mesma. É a conservação da corrente comprovada por uma fórmula matemática. Vamos ao segundo passo. Segunda lei de Kirchhoff. É a lei das tensões ou lei das malhas. E diz o seguinte: a soma das tensões, ou seja, a DDP, em um percurso fechado é nula. Nula é igual a zero. Vamos ver então esse circuito proposto. Ele tem aqui uma fonte de alimentação e insere 3 resistores. Isso é que chamamos de malha. Você vê que a tensão, a corrente, inicia por aqui, percorre os 3 resistores e retorna à bateria. Certo? Então, isso podemos chamar de malha. Os circuitos podem ter, como nós vimos na apresentação anterior, nós, pode ser um nó só, ou pode ter vários nós, mas também pode ter várias malhas. Circuitos geralmente são compostos de conjuntos de nós e malhas. E o que Kirchhoff quer nos passar aqui, que a soma das tensões em cima desses 3 resistores, poderiam ser 4, poderiam ser 2, poderia ser um só, poderiam ser dezenas deles, é igual à tensão oferecida por essa fonte, ou seja, é nula. Se você for medir a tensão aqui no R1, a tensão aqui no R2, a tensão no R3, somando-as, terá que dar a mesma tensão que a fonte fornece. Novamente, é a conservação da corrente. Não vai aparecer tensão aqui de lugar nenhum e nem vai desaparecer. Ela está lá como ela é na sua fonte. Assim como a fonte consegue fornecer a tensão, a DDP, a queda de tensão nos 3 resistores somadas vão ser iguais à tensão. Mas vamos ver isso como devemos, né? Vamos dizer que essa fonte aqui tenha 10 volts. 10 volts de tensão. Cada um desses resistores vai apresentar uma queda. Porque, em teoria, aqui eu tenho 10 volts, não é assim, mas para que a gente possa entender. Aqui eu tenho 10 volts e aqui eu tenho que chegar a zero. Então esse 10 volts tem que ser o quê? Tem que ter uma queda durante o seu percurso, durante essa malha. Então aqui eu vou ter uma tensão, uma queda desse ponto para este ponto, daqui para cá eu vou ter uma tensão, daqui para cá eu vou ter outra tensão e daqui para cá
eu vou ter outra tensão. Vamos ver esse exemplo então. Vamos apagar aqui isto. Vamos dizer que aqui eu tenho 3 volts, aqui eu tenho 5 volts e aqui eu tenho 2 volts. Então eu tenho uma queda de 3 aqui, ou tenho mais 5 aqui e tenho mais 2 aqui. E eu tenho uma fonte de 10. Como é que isso fica matematicamente falando? Seria que VR1, ou seja, a tensão sobre o resistor 1 mais a tensão sobre o resistor 2 mais a tensão sobre o resistor 3 menos a tensão da fonte, que é de 10, tem que dar 0. E aí nós verificamos que 3 mais 5 mais 2 menos 10 é igual a 0. Ou seja, nesse conjunto, quando eu tenho aqui resultado 0, a minha tensão é nula. É o que diz Kirchhoff. E é o que nós vamos comprovar daqui a pouco na bancada. Nós temos aqui uma fonte de 10 volts. Aqui nós temos uma queda. Aqui outra queda. E outra queda. E essas três somas, essas três tensões somadas vão dar exatamente 10 volts. Deu para entender? Ou seja, o que tem que se entender aqui, basicamente, é que a tensão ela não se dissipa, ela não desaparece e nem ela se soma, nem vai aparecer do nada, né? As quedas de tensões, as tensões medidas nesses resistores somadas tem que sempre me dar a tensão da fonte. Um exemplo que eu posso acontecer, por exemplo, vamos dizer que eu saiba a tensão desse resistor e a tensão desse resistor e eu saiba a tensão da fonte, eu consigo saber qual é a tensão do R1, por exemplo. Ou que eu saiba de R1 e R3, sabendo a tensão da fonte, eu vou saber de R2 e assim por diante. Perceberam? Então, duas coisas importantes. Na primeira lei de Kirchhoff, estamos falando de corrente, estamos falando de nó. Nó é quando há um ponto, né? Por exemplo, deixa eu fazer aqui em preto, né? Aqui, ó. Vamos dizer que aqui, ó, vou fazer um nó aqui, vou fazer um ponto e aqui eu tenho uma derivação. Isso aqui é um nó. E a malha é isto aqui, ó. É um circuito fechado, onde a corrente circula num circuito fechado. Nó é uma derivação e malha é aqui. Na primeira nós vamos ver que o que chega aqui, vamos dizer que o que chega aqui tem que sair por aqui, né? E na segunda, o que está em torno dessa malha, ou seja, as tensões que estão em torno dessa malha somadas tem que dar exatamente a tensão da fonte que alimenta esta mesma malha. Na primeira nós vemos que as tensões que alimentam aquele nó, ou seja, as que chegam até aquele nó, tem que ser iguais às que saem daquele nó. Entenderam? Bom, vamos lá. Temos aqui, como já na aula anterior, aqui o multímetro, uma fonte de alimentação, alguns resistores e uma placa de projeto, uma protoboard. Bom, o que eu queria falar com vocês antes, dar uma olhadinha aqui na protoboard, mais no detalhe. Nós temos aqui a placa de protoboard, como é que ela funciona? Para quem nunca viu, para quem não sabe como é que ela funciona. Aqui nós temos uma placa, aqui outra placa. E toda a plaquinha ela é constituída pela linha de alimentação, tá vendo aqui, ó? Negativo, positivo, aqui, ó, negativo e positivo. Aqui tá meio apagadinho, negativo e positivo, e aqui negativo e positivo. Essas linhas, elas funcionam nesse sentido. Esse pino aqui é o mesmo pino de todos esses aqui, ó, até o final. Esse o mesmo de todos esses aqui e assim por diante. O vermelho é a mesma coisa. Então, essa aqui, ela corre nesse sentido. Já os nós que estão aqui, eles estão aqui divididos numa letra, eu não sei se dá para vocês verem, mas aqui tem
tem a letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Isso é para você se orientar. Ou seja, aqui é a linha 1. A linha 1, ela dá daqui, 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 daqui. Aqui interrompe o circuito e aí tem a linha do A a E, né? O A1, o B1, o C1, o D1 e o E1 são o mesmo nó. Ou seja, é um curto aqui dentro, certo? Aí a mesma coisa o nó 2. O A2, B2, C2, D2, E2 são o mesmo nó. Eles se comunicam. Aqui é a mesma coisa. Então, para resumir, eles daqui até aqui se comunicam, daqui para cá não, né? Então são 5 pontos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 pontos que se comunicam, são o mesmo ponto. E nas laterais de cada plaquinha protoboard tem nesse sentido aqui, ó, no sentido que eu tô correndo com a linha aqui, o positivo e o negativo, né? Aqui outro positivo, outro negativo. Aqui tem duas plaquinhas, uma pela metade, outra cortada, certo? Isso aqui é uma placa de Arduino. Isso é uma adaptação que eu fiz porque eu faço projetos com Arduino e aí eu já deixo o meu Arduino Uno preso aqui na placa, fica mais fácil de eu fazer o projeto, já está preso fixo aqui na placa. Bom, então vamos lá. Eu vou pegar aqui a fonte, está vindo aqui, ó, o negativo da fonte. Não vou ligar aqui na placa porque isso é um circuito simples. Vou colocar ele aqui num nó qualquer dessa placa aqui. Vamos botar aqui no 5E. Tá lá no 5E. E o positivo eu vou ligar aqui no 5F dessa placa aqui, tá? Então tá o positivo aqui e o negativo aqui. Tá dando para ver, né? E aí vamos fazer aquilo que estava lá naquele circuito, no primeiro circuito da primeira lei de Kirchhoff. Ou seja, eram 4 resistores, né? Os dois primeiros iam no primeiro nó junto com a fonte. Vamos botar até aqui o número 15, né? E fazíamos o mesmo nó, tanto para alimentar quanto para o destino dela. Então, aqui fonte, fonte. E aqui é o primeiro nó, é o nó que nós vemos. E tem as saídas. Ou seja, a fonte está alimentando, esses resistores estão entrando e estão vindo para o nó. E do nó, estou tendo as saídas. Sai um aqui. Tá vendo? Tá tudo no mesmo nó aqui, né? E sai outro aqui. Ou seja, vamos lá. Vou pegar aqui. Aqui eu tenho a fonte entrando, passa pelos resistores. Esses 4 aqui estão todos no mesmo nó, assim como está lá no esquema. E esses 2 aqui estão saindo. Estão saindo aqui. Eu vou alimentar aqui um jumperzinho para nós, em primeiro mão, medirmos aqui a corrente desse circuito. Vamos ver qual é a corrente total desse circuito. Então eu já coloquei aqui o multímetro, escala de 200 mA, e vamos ver aqui quanto é que está dando aqui. 98, 99. Vai começar a aquecer um pouquinho, deve dar uma estabilizada. Bom, temos praticamente 100 mA nessa corrente total. Ou seja, esse circuito total está com 100 mA. Mas vamos medir quantos amperes passam, qual é a corrente que está passando aqui por esse resistor. Vamos tirar ele do nó, vamos passar para cá. Então ele está desconectado do nó, porque a gente precisa desconectar ele do nó para poder colocar o nosso multímetro, né, em série com o circuito para poder medir, né? Quanto é que passa por ele, né? Deixa eu fechar aqui a saída para ficar fechada lá, senão a gente não tem corrente nenhuma aqui. Vamos lá. Então, temos 49,6, 49. Deixa eu ligar aqui isto. 47, 48, né? 49 miliamperes.
Então, eu tenho 49 miliamperes. Deixa eu voltar a ligá-lo lá no nó. Deixa eu desligar esse aqui. Obviamente, esse aqui vai ter a mesma corrente, porque são de valores iguais. 49 miliamperes. Então, se eu tenho 49 aqui e 49 aqui, esse aqui tem até um pouquinho mais, né? 50 miliamperes. Tá vendo? Então, se eu tenho 49 aqui, 50, 51 miliamperes deu aqui, qual é o total? O resultante daqui é 100 miliamperes. 49 mais 50, 51 vai dar 100 miliamperes. Ora, eu não tinha 100 miliamperes aqui, ó. Vamos desligar aqui, vamos ligar aqui para ver se eu ainda tem. Deixa eu ligar aqui também, né? Ligar o circuito. Olha lá, não tenho 100 miliamperes. Então, essa corrente que está entrando é a mesma corrente que está saindo. Vamos medir aqui a corrente que está saindo. Vai ser a mesma coisa. Eu medi lá ou medi aqui, só para vocês poderem entender. Aqui é a saída, né? A corrente está vindo por aqui, está entrando nesse nó e desse nó está saindo para cá. Vai ser a mesma coisa, não vai ter diferença, quer ver? 100 miliamperes. Percebem o que é a questão? Então, o que Kirchhoff está falando aqui é o seguinte, que a corrente que entra nesse nó tem que ser a mesma corrente que sai do nó para se completar o circuito. Não vai ter corrente sumindo, não vai ter corrente aparecendo, não vai ter diferença. Há algumas diferenças aqui, por quê? Porque os componentes não têm exatamente 47 ohms. Eles têm aproximadamente 47. Eles têm uma tolerância aí de 1%, 5%, dependendo do tipo de componente. Então, essas tolerâncias são aceitáveis. Ok? Vamos então agora fazer a da segunda lei de Kirchhoff. Vamos lá? Só um momento, a gente já volta com a segunda lei de Kirchhoff. Bem? Voltamos aqui. Colocamos agora, como está no segundo esquema, né? Um resistor, esse aqui seria o R1, o R2 e o R3, que é o negativo da fonte e o positivo da fonte. A única coisa é que aqui a fonte está invertida. Lá no esquema, se não me engano, o positivo está aqui na parte de cima, na parte de baixo, mas isso não é relevante para o que a gente vai fazer. Bem, primeiro vamos ver a tensão da fonte. Vamos ver quanto é que nós temos aqui. 9,76 volts. E agora vamos ver quanto é que nós temos em cada resistor. Temos aqui 3,21, 22, 3,22. Aqui nós temos 3,26, 27, né? 3,27, opa, 3,27 ou 26, tá variando, né? E aqui 3,22. Então aqui tínhamos 3,21, 22, 3,26, 3,21, 22. Se você for somar aqui, vai dar os 9, bem próximo desses 9,75 que está dando cá. Percebem? Então, esses 9 volts não estão se perdendo aqui. Eles estão fazendo a volta aqui. A corrente está vindo aqui, nesse sentido. E a tensão está se mantendo. Ou seja, aquela tensão desse, naquela tensão desse, aquela tensão desse, somando os 3, vai ter a tensão da fonte. Então vocês veem o seguinte, que aqui não há assim, não vai se criar tensão, ela não vai aparecer do nada. A DDP ela não aparece do nada. Quem fornece a DDP é a fonte de alimentação. E também não vai acontecer dela se perder do nada também. A tensão que entra, né, no nosso circuito, né, ela se mantém. Assim como a corrente que entra no nó e que sai do nó é a mesma,
A corrente que entrou no nó é a mesma corrente que sai do nó. A tensão que alimenta o circuito, dividido pelas suas várias etapas, é a tensão da fonte. A diferença entre um e outro vai ser sempre zero, nula. Interessante? Bom, vou passar aqui mais uma vez para a gente dar uma olhada na protoboard. Isso é uma ferramenta que é muito bom ter, entendeu? Quem puder ter, não é caro. Uma protoboard assim maior é um pouquinho mais, mas acho que eu nem sei quanto é que tá. Eu já tenho essa aqui há tantos anos, há tanto tempo que eu nem sei quanto é que tá, mas não é uma ferramenta muito cara. Existem nos mercados do Banggood, AliExpress, Amazon, várias ofertas de protoboard lá e se eu não me engano, isso é coisa de $4, $3, $5 uma protoboard. Não deve ser diferente disso. Não vou dizer exatamente o preço porque agora eu não me lembro. Mas, para que vocês fixem aqui quando vocês virem uma protoboard, as laterais dela, tá vendo? Essa aqui é uma, tá vendo? E essa aqui é outra, tá? Uma placa e outra placa. Elas estão montadas uma do lado da outra. Então, as laterais dela são a fonte de alimentação. Aqui está o positivo e o negativo. Então, aqui nessa lateral, quando eu boto aqui, em todos esses pinos aqui, dessa linha, do lado de cá, vai ter a mesma tensão que da fonte aqui. E ali o negativo, né? Então, em todos esses pinos aqui, vão ser negativo da fonte. E aqui onde se coloca os componentes, onde tem os nós, né? Aí você tem aqui o A1, B1, C1, D1 e E1. Isso aqui é um nó só. É o mesmo nó. Aqui do lado já é outro nó. Já é outra conexão. E eles são interligados. Esses 5 são interligados. Esses 5 interligados. Os próximos 5 interligados. E eles não têm ligação de um para o outro. Então, são sempre um nó com 5 saidinhas, né? A, B, C, D, E. Do outro lado, é outro nó. É o nó 1, F, 1, G, 1, H, 1, I, 1, J, certo? E a mesma coisa, esses 5 são interligados, mas não tem conexão com o lateral. Esses 5 interligados, mas também não tem conexão com o lateral. Isso para que vocês saibam plugar a protoboard. Tem uma maneira mais simples de eu mostrar isso para vocês. O multímetro tem a escala de continuidade dele com um bip. Pronto. Aqui, ó. Se eu juntar uma ponta na outra, é como se eu estivesse dando um curto, ó. A minha ponta está muito suja, por isso que ela está fazendo esse barulho assim. Mas olha só. Deu continuidade. Há um curto, né? Então olha só, eu liguei aqui e outro na outra ponta. Se eu ligar aqui, ele vai dar curto. Se eu passar para do lado, já não dá nada. Mas se eu colocar em qualquer um deles, ó, tá vendo? Do lado, nada. Nele, ele e mais os outros 4, ó. Então, cada linha dessa é um nó com 5 conexões para você poder colocar o seu circuito, fazer teste, projetar, sem precisar soldar, sem precisar ter placa de circuito impresso. E aí você viu que funciona o circuito, você já tem a protoboard, viu que funciona o circuito, aí sim, vale a pena você investir numa plaquinha de circuito impresso e fazer o seu circuito de maneira mais duradoura e mais contínua. Bom, espero que esse vídeo tenha alcançado a todos com paz e saúde. Vamos até a próxima aula. Próxima aula tem mais novidade, vamos sempre caminhando e vamos já começar a trabalhar alguns circuitos mais um pouco complexos e também a conhecer mais componentes, ok? Então, até a nossa próxima aula, que você deixe o seu like, assinale o sino de notificações, se inscreva no canal e até a próxima. Até logo!